Bom dia, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dar continuidade, né? Estamos no capítulo 5, item 14, o suicídio e a loucura. Vamos então começar com uma prece. Senhor, agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos por amanhecer com saúde, em paz. Agradecemos por nossas casas, pelo nosso alimento, pela nossa família, por tantas bênçãos que temos em nossas vidas. Que nós sejamos capazes, Senhor, de olhar ao nosso redor e enxergar as maravilhas pelas quais podemos agradecer, que nós possamos minimizar a importância das dificuldades, dos erros dos outros e possamos enxergar as coisas boas. Com certeza as coisas boas são muito maiores, muito mais quantidade, estão em muito mais quantidade do que as coisas ruins. Que nós possamos sempre lembrar que essas coisas são passageiras e que não devemos nos apegar demais a elas, nem as ruins e nem as boas. Que nós lembremos sempre de que somos espíritos imortais e que a vida na carne é apenas uma passagem. E assim possamos viver de uma forma mais livre e mais desapegada. Que assim seja. Vamos lá. O suicídio e a loucura. Repetindo, capítulo 5, item 14. O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções que o desesperariam em outras condições, e fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Com certeza, eu posso falar por experiência própria. Às vezes a gente fica meio sem graça de falar de experiências pessoais, mas eu acredito que isso possa ser útil para outras pessoas, para vocês que assistem, para alguém que vocês possam transmitir essa informação, esse vídeo gravado depois, né? Então eu não vou me deixar não seria vergonha, mas o constrangimento, falar mais alto e vou falar a verdade para vocês. Na verdade, eu já até falei isso aqui. Mas, nesse episódio aqui, nesse item do Evangelho que fala especificamente do suicídio e da loucura, é interessante voltar nesse assunto. Aqui tá falando que o Espiritismo, ele contribui para que a pessoa leve a vida de uma forma um pouco mais leve, no sentido de que não ficar desesperada e conseguir superar as dificuldades ou passar por elas, né, de uma forma com mais paciência, com mais, deixa eu ver qual que é os termos que usa aqui, com mais força para suportar, né?
eu diria, eu vou um pouco além do que tá aqui, porque na minha experiência real da minha vida, eu posso dizer para vocês, sem fanatismo nenhum, sem exagero nenhum, que o Espiritismo me salvou. Salvou a minha vida. Nós estamos falando de suicídio e loucura, então eu posso dizer que salvou a minha vida, falando de experiência pessoal minha, como eu disse, passando por cima aqui do constrangimento de falar disso, para poder compartilhar com pessoas que possam estar precisando. É verdade. Eu digo que salvou a minha vida porque quando eu não tinha contato com essas informações espíritas, eu estava numa situação bem ruim. Teve um momento da minha vida que isso daqui poderia se encaixar perfeitamente para mim. Essa questão de suicídio e loucura. A coisa estava feia. Não vou entrar em detalhes, mas só o fato de eu falar que suicídio e loucura se encaixavam para mim já é o suficiente para vocês saberem, imaginarem o que estava acontecendo, certo? E eu estava fazendo tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, passei por alguns profissionais na tentativa, mudei de cidade, deixei a faculdade, minha vida virou de ponta cabeça. E resumindo a história, eu sou a favor de tratamento psiquiátrico, eu sou a favor de... Uma coisa muito importante é apoio da família, que quando falta a coisa só piora. Mas enfim, tirando tudo isso, eu sou a favor de tudo isso, mas no meu caso não estava adiantando. Eu não estava melhorando, eu não estava me curando dessa depressão, desses pensamentos suicidas, dessa loucura mesmo, que tinha hora que eu achava que eu tava louca, e eu acho que eu tava mesmo ficando louca. Inclusive a família, as pessoas ficam desesperadas também, e muitas vezes, né, algumas pessoas não têm condições ou não conseguem compreender o que está acontecendo. E chegam até a acreditar que que o problema pode ser de outra natureza e acaba confundindo, enfim. Resumindo tudo isso e chegando na conclusão aqui que tem a ver com o espiritismo, só quando eu descobri a reencarnação e essa verdade de que o espírito é imortal e de que existe justiça. Tudo isso que a gente vem conversando, nós estamos no capítulo 5, nos capítulos anteriores ficou muito claro isso. Vocês podem olhar aqui os outros estudos, né, os outros dias que a gente fez aqui essa conversa sobre o Evangelho, vocês vão ver como fica claro que a justiça existe sim, por mais que não pareça. E era isso que me incomodava mais, assim, que mais me fez cair nessa depressão forte. Era essa sensação de que a justiça não existia. E quando eu descobri o espiritismo, quando eu descobri a reencarnação, que tudo fez sentido, e eu vi que a justiça existe, porque nós não conseguimos enxergar, mas ela existe. Porque se a gente olha do ponto de vista dessa vida, é difícil mesmo enxergar. Na verdade, é impossível. Não, se a gente for olhar do ponto de vista de uma encarnação, não existe justiça mesmo. Parece que tá tudo virado de ponta cabeça, parece que tá tudo um caos e que não faz sentido nada. Mas se você olha do ponto de vista do espírito, que é eterno e que já passou por várias encarnações e ainda vai passar por várias encarnações, fica muito mais... fácil a gente ver sentido na vida, e aí foi aí que eu me curei. Realmente curou. E foi louco, né? Porque eu digo que foi mesmo meu anjo guardião que me ajudou, que me intuiu. Porque eu tava morando em outra cidade, longe da minha família, perto de outras pessoas da minha família, mas não dos meus pais. E eu tava nessa situação deplorável,
horrível. E aí eu tava andando num shopping num domingo à noite, tava tudo fechado as lojas, mas eu tava andando ali dentro e algo me puxou, parecia que tava virando meu rosto assim pra eu olhar. Algo fez com que eu olhasse para uma vitrine, que era a vitrine de uma livraria. Infelizmente eu esqueci o nome do livro, eu até tô procurando saber para poder dar os créditos corretamente quando eu conto essa história. Mas eu não me lembro mais o nome do livro e nem o autor, nem o médium e nem o espírito que ditou a história. Só que esse livro ele era especificamente para explicar a reencarnação. Só que eu não sabia nada de espiritismo. Enfim, eu olhei, tive essa coisa de vontade de olhar para aquela vitrine, olhei, vi aquele livro, mas nem liguei, até porque a livraria estava fechada. E eu fui para casa, esqueci aquilo. Só que aí eu sonhei com aquele livro. E eu acordei no dia seguinte, segunda-feira, com a imagem daquele livro na minha cabeça, que eu tinha que ir atrás desse livro, eu tinha que ver, eu não consegui parar de pensar no livro o dia inteiro. Eu fui trabalhar, fiquei pensando no livro o dia inteiro, não sabia por que isso estava acontecendo. Aí à noite, eu saí do trabalho, eu fui direto pro shopping, para aquele shopping onde eu tinha visto. Comprei o livro, comecei a ler o livro, e antes de eu terminar o livro eu já estava curada. Eu comecei a sentir uma alegria e uma paz no meu coração que fazia muito tempo que eu não sentia, porque eu estava vivendo em desespero. E eu tô contando essa história para vocês porque para ter um testemunho real, né, disso que acabou de falar aqui. Disso que acabou de falar, que o espiritismo ajuda, contribui para que a pessoa não entre em desespero, não se entregue à loucura e ao suicídio. Que foi isso que aconteceu comigo. Eu me curei. E eu tava nessa situação bem complicada. Então, independente de anjo guardião inspirar, independente de livro aparecer na sua frente, quem estiver assistindo isso está tendo acesso a essa informação. Então, se você está em desespero, se você está se sentindo em depressão, se você tá sentindo que se aproxima de você uma sensação de loucura, se você tem pensamentos suicidas, se parece que as coisas não fazem sentido, ou se você conhece alguém que está se sentindo assim, apresente essa informação para a pessoa. Ou veja você mesmo isso, essa possibilidade. Pense nessa possibilidade de as coisas fazerem sentido por existir a reencarnação, por existir uma justiça, um sentido, uma lógica em tudo, mesmo quando não parece. Nós estamos passando por um momento difícil da humanidade, que é por causa da transição planetária que está acontecendo, que nós também já conversamos aqui. A transição planetária, que é a mudança, né, do mundo, do planeta Terra, que está se transformando em um planeta de regeneração. Então isso é realmente um chacoalhão, sabe? Primeiro dói, depois transforma. Então é natural que a gente passe por todo esse chacoalhão, essas dores, essas mazelas que estão acontecendo na planeta Terra, como no mundo inteiro, né? Então, e é um momento que as pessoas estão as pessoas que não têm essa fé que eu encontrei nesse dia e que só aumentou de lá pra cá, e agora recentemente aumentou ainda mais, as pessoas que não têm isso, então é muito fácil entrar em depressão, entrar em desespero e olhar, porque é muito ruim quando você olha ao seu redor e você não vê sentido. Parece que o mundo tá um caos, parece que as coisas não... Parece que Deus não esqueceu da gente, ou que Deus não existe, né? Que perdeu o controle.
Isso não é possível, né? Impossível. Mas a gente parece. Ou, ao mesmo tempo que parece, você fala, mas isso não é possível, é por isso que as coisas ficam sem sentido. É uma confusão e a gente pode mesmo. Isso pode mesmo levar as pessoas à loucura. Então é por isso que eu digo, busque sem preconceitos, sem preconceito, né? Antes de conhecer, não forme um conceito sobre o espiritismo. Procure saber. Procure o quanto essa informação, procure saber o quanto essa informação, o quanto esse conhecimento pode salvar. Sabe? Se dê a chance. Depois, se você conhecer e achar tudo uma baboseira, tudo bem. Aí você vai poder dizer que não gostou e que não acredita, não concorda. Mas primeiro conheça. Eu digo isso com todo amor, com todo carinho, porque por ter passado por isso, eu acho um desperdício. Eu fico triste quando eu vejo pessoas passando pela mesma coisa que eu e não tendo essa oportunidade de conhecer o espiritismo. Mas quem estiver ouvindo isso, está tendo essa oportunidade agora. Né? Ou já teve, mas não percebeu, e sempre é tempo. Então aqui, ó, aqui está a resposta. Ou no Livro dos Espíritos, ou em outros livros da codificação. Um livro que esclarece muito é o livro Nosso Lar. Inclusive, se alguém estiver querendo ler o livro Nosso Lar, às vezes, para quem não conhece o espiritismo, até para quem conhece, às vezes é difícil entender algumas coisas do livro, mas o Haroldo Dutra Dias, ele tem um canal no YouTube que se chama Espiritualidade e Vida. Então, pode digitar Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida, ou um dos dois e vai aparecer, tá? No canal Espiritualidade e Vida, ele tem quase 70 lives que ele faz todas as quintas-feiras à noite, explicando frase por frase o livro Nosso Lar. Então, começa lá pela live 1, vai assistindo, e ele continua, ainda não acabou. Então, toda quinta-feira, à noite, ele tem essa live falando sobre o livro Nosso Lar. Eu recomendo, para quem quer entender melhor, para quem quer ter os comentários de alguém tão especial como Haroldo, vale muito a pena para conhecer o espiritismo, tá? E você não precisa ser espírita, você não precisa se transformar em um espírita. Você pode continuar indo na sua igreja, você pode continuar acreditando no que você quiser, mas eu sugiro que você busque esse conhecimento, tá? Se você estiver precisando de um como que eu vou dizer? De um afago no seu coração, de uma informação que mostre que as coisas têm lógica, de um calmante para suas emoções, sabe? Vale super a pena. E também, se precisar, se quiserem, se acharem que eu posso ajudar em alguma coisa, eu tô à disposição. Pode comentar, pode mandar mensagem para mim, para que eu possa aprofundar um pouco mais essa história e conversar um pouco mais com quem tiver interesse, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui, depois desse depoimento meu aí, vamos continuar aqui. Dá-se ao mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, as quais podemos chamar de inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência. Exatamente. Se você entra em desespero, você está muito triste, você está muito preocupado com alguma coisa, você está desgostoso da vida e você não sabe quando isso vai acabar, parece que o negócio é sem fim e que nada vai fazer sentido. A chance de você
se entregar a pensamentos suicidas é muito maior do que se você olha para essa situação, você fala, nossa, tá difícil, tá feia a coisa, tá doendo muito, eu não tô aguentando, mas eu sei que vai passar e eu sei que tem um propósito. Essas duas coisas, vai passar, tem um propósito, fazem com que a gente aguente. Faz com que a gente tenha mais forças. Se você tá numa corrida, você tem que chegar lá num objetivo, na chegada, né? Você tem que ir até a chegada. Você tá correndo, não tá aguentando mais. Já tá numa situação difícil, tá sem ar, não tá aguentando. Aí você olha, tá faltando muito, você não tá nem vendo a chegada. Você nem enxerga que existe aquele fim dessa corrida. É muito mais fácil desistir do que você olhar e ver a chegada. Você fala, você não tá aguentando mais, mas você tá vendo ali, ó, tá perto. Então você aguenta mais um pouco e vai, não é? Eu faço uma analogia disso com o espiritismo. Se você não enxerga a chegada, não enxerga a resposta, não vê que existe um fim para isso, parece que você vai que a estrada que você tá correndo é eterna. A chance de desistir é muito grande. Agora, você olha e vê o quê? Que faz sentido. Então, você tá vendo a chegada. A chegada que eu digo é a resposta de que faz sentido, de que vai passar porque tá chegando. Você tá vendo, você sabe que é um momento. Aí você fala, não, eu vou aguentar um pouco mais. E aí você chega e passa. E o espiritismo é a certeza de que passa. O espiritismo o espiritismo que eu digo, gente, são as ideias, porque não precisaria nem ter uma religião para isso. A questão é o conceito, a ideia, a certeza de que a vida continua e de que tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então também não devemos nos apegar demais às coisas boas, né? Porque elas vão passar também. Então eu vejo o espiritismo como esse enxergar a chegada na corrida. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia, que é enxergar a chegada, né? E de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência, ou redobra as forças. Ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia? Se a gente é eterno, esses anos que a gente passa em uma encarnação não significam muita coisa, né? Se a gente olha por esse ponto de vista, a gente fala, vale a pena, vou aguentar mais um pouco aqui, porque depois, enquanto eu estou na carne, parece que é muito tempo, mas depois que eu desencarnar, eu vou ver que foi tão rapidinho, deveria ter aguentado até mais, né? Mas para aquele que crê na eternidade e julga que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução de seus males. Por isso que pensa em suicídio. Por não esperar nada, acha natural e até mesmo muito lógico abreviar as misérias pelo suicídio. Só que isso é um engano, né? Porque quando a pessoa desencarna, ela não morre. Ela continua viva. Então, se a pessoa queria cometer o suicídio para acabar com tudo, vai ser pior. Vai ser pior. É mais fácil aguentar, é mais fácil buscar esperanças, buscar sentido, buscar Deus e aguentar o sofrimento do que buscar o suicídio. Porque a vida não acaba, só morre o corpo. E a pessoa ainda tem o sofrimento aumenta, porque ela enxerga tudo isso que nós estamos falando, e ela também enxerga
tristeza das pessoas que a amam por ela ter se suicidado. E outras coisas mais que nós não vamos entrar aqui agora. Se alguém tiver interesse, a gente conversa em outro momento, indica também livros, indica trechos, textos que podem esclarecer melhor. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio, porque produzem a covardia moral. Então, dúvida sobre o futuro, materialismo, é o que mais leva a pessoa ao suicídio por produzir covardia moral. E quando se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade de seu saber, esforçam-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não tem nada a esperar após a morte. Não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor a fazer do que se matar? Que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compreensão poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nada além do nada. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. Mas isso é o que alguns acreditam, não é a realidade. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. Agora me veio eu penso nas ideias aqui no pensamento, as redes sociais. Vamos tomar cuidado quando a gente segue as pessoas nas redes sociais, porque os famosos, os ricos, as pessoas que estão lá sempre sorrindo e mostrando fotos lindas, como se a vida deles fosse um mar de rosas, gera automaticamente, nas pessoas que não estão ligadas nisso que eu estou falando agora, uma comparação, né? E como se aquilo fosse a felicidade. Aquele status, aquele dinheiro, aquela família linda, maravilhosa, que nem é real, né, gente? Porque não é assim, não existe. Eu garanto para vocês que essa felicidade aparente que a gente vê nas redes sociais de muitas pessoas não existe. Não existe, tá? Eu garanto isso para vocês. Então, não vale a pena. Vale a pena a gente olhar para isso sabendo que a pessoa está postando ali a parte boa. E que... Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente fica se comparando a nossa vida real com aquilo irreal que está ali na rede social, a gente entra em desespero mesmo. Pensa assim, não, minha vida não tem a menor chance de ser igual a dessa pessoa. Só que é igual a dessa pessoa do que ela apresenta, né? Porque não é a realidade. Mas aquilo que você não tem a menor chance de ser como aquilo que você está vendo ali na rede social. E aí, como parece que aquilo é a felicidade, você fala assim, bom, então, que sentido que tem minha vida, né? Se felicidade é isso, e eu não tenho a menor chance de eu alcançar. Então, duas coisas. Primeiro, felicidade não é isso. Isso é materialismo. A verdadeira felicidade é a felicidade do espírito. Que é bom ter recursos materiais, sim. A gente deve buscar, sim, o conforto, os recursos materiais, sim. É bom, sim. Mas isso não deve ser a finalidade da vida. Não deve. Porque a verdadeira felicidade é a felicidade espiritual, que não se consegue dessa forma. Então, duas coisas. Primeiro, saber que isso não deve ser o nosso objetivo de vida. E segundo, a pessoa também não é 100% feliz, não. Tá? Então, eu pensei nisso porque aqui está dizendo, a propagação das ideias do materialismo é o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. Essa propagação de que a vida boa mesmo é essa dessas pessoas
gera em quem está como espectador esse pensamento suicida. Tem que tomar cuidado. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Vamos pensar em quem a gente admira também, né, pessoal? Porque algumas pessoas têm a oportunidade de se comunicar através das redes sociais com milhares, às vezes até centenas de milhares de pessoas. E eu fico pensando se elas estão aproveitando essa oportunidade para ajudar ou se estão despertando essas ideias cada vez mais materialistas. Então vamos pensar nisso também como seguidores, né? Se a gente está seguindo, acompanhando, né, pessoas que usam essa oportunidade para ajudar no sentido de transmitir coisas boas, coisas que geram paz, tranquilidade, amor, ou se essas pessoas estão transmitindo apenas ideias materialistas ou até mesmo coisas que geram intriga, coisas que geram dor, coisas que geram brigas, né? Falando mal. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, embora, em outras condições, dai a paciência e a resignação que o afastam. Peraí, vou retomar que eu li sem pontuação. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, não morre. Então, não adianta se suicidar que não morre, só piora. Só piora para quem já estava mal, né? E se suicidou. Não quer dizer que sempre quando morre é pior. Embora em outras condições. Então, a vida continua, só não tem corpo. Então, outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando em uma palavra na coragem moral. Gostei. Coragem moral achei legal. Além e acima de tudo, o Espiritismo ainda tem uma outra conclusão também positiva e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz. E com seus relatos provar que ninguém transgride impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem dar cabo de sua vida. Só Deus pode decidir o momento do desencarne de alguém, tá? Nós não podemos. Por isso, nós não podemos nos suicidar e nós não podemos matar outras pessoas, né? E nem eutanásia, e nem aborto. Isso é decidir que quando a vida vai cessar. Então, eutanásia, aborto, assassinato e suicídio são muito contrários à lei de Deus. Só Deus pode decidir quando uma vida começa e quando uma vida acaba. Vida encarnada, eu tô falando. Para os suicidas, mesmo levando-se em conta que o sofrimento é temporário e não eterno, nem por isso deixa de ser terrível. Peraí. Para os suicidas, mesmo levando-se em conta que o sofrimento é temporário e não eterno, nem por isso deixa de ser terrível, e as consequências que dele resultam dão o que pensar, e a quem quer que seja tentado a se suicidar a partir daqui, antes da vontade de Deus. Bom, deixa eu falar aqui uma coisa antes de eu terminar, antes de eu continuar a leitura, porque eu falei da eutanásia, do suicídio, do aborto e do assassinato. Eu queria dizer o seguinte, para você, se você fez uma dessas coisas, inclusive os desencarnados que podem estar tendo contato com essa minha fala, desencarnados que cometeram suicídio, pessoas que fizeram aborto, pessoas que provocaram eutanásia em alguém,
ou até mesmo pessoas que provocaram a morte de outra pessoa, cometeram assassinato, não quer dizer que você está condenado, né? Nós podemos nos arrepender, nós podemos compreender, entender o que fizemos, porque muitas vezes, com certeza, a pessoa que fez isso, uma dessas coisas, ela não tinha total noção, perfeita noção do que ela estava fazendo, né? E existe sim a chance da gente se redimir. Nós estamos falando desde muitos dias que nós estamos aqui no Evangelho falando que se nós, humanos, se nosso filho comete um erro, a gente dá outra chance. Se o sol nasce todos os dias nos dando novas oportunidades. Se na escola a gente, quando não aprende, pode refazer o ano, refazer aquela série que você não foi aprovado. Por que que Deus não nos daria uma chance? Se nós, que somos muito inferiores a Deus, né? Nem é uma forma correta de falar. Se Deus, que é perfeito, não daria a nós as chances que nós, que somos imperfeitos, damos aos nossos filhos, aos nossos alunos, sempre existe a chance de recuperação, sempre existe a chance de tentar de novo. Então, não é que quem cometeu suicídio, quem cometeu aborto, homicídio, eutanásia, está condenado, agora ferrou. Não. Nós podemos, sim, vamos usar a palavra compensar os nossos erros fazendo coisas boas. Até porque, às vezes, com certeza a gente faz as coisas erradas sem consciência do que está fazendo, né? A gente não faz as coisas erradas querendo, vou errar porque eu acho legal pra caramba errar. Não, a gente não sabe nem que tá errando, pensa que tá agindo corretamente e não sabe as consequências. Existe, por exemplo, eu vou dar o exemplo do aborto. Tem uma pessoa, uma cantora, eu vou falar o nome dela porque ela mesma já relatou essa história, a Elba Ramalho. Ela fez um aborto, na época ela não tinha noção, não tinha consciência da importância e da gravidade disso, e depois ela descobriu que ela tinha cometido um crime aos olhos de Deus. Tinha ceifado a vida de um serzinho inocente, né? Serzinho inocente nessa encarnação que ele ia ter, né? A gente sabe que os espíritos são milenares e que nós já cometemos muitos erros antes, então inocentinho mesmo, assim, bonzinho, ninguém é, né? Mas vamos usar o termo, assim, de que como ela sentiu, como ela relata que sentiu. Que ela tinha ceifado a vida de um filho, né? E ela se arrependeu, ela se entristeceu, e agora ela cuida de mães que pensam em abortar. Ela cuida, ela dá o amparo necessário, ela trabalha fazendo isso, dando o amparo necessário para que grávidas que estão pensando nisso não façam. Então ela dá ajuda material, ela dá ajuda psicológica, ela dá apoio e ela está ajudando a salvar a vida de muitas criancinhas. Então essa é uma forma de ela compensar, né? Então, uma mãe que cometeu aborto e depois ela adota uma criança, ou ela pede perdão para Deus, ela ajuda outras crianças, né? Nós não temos que... eu já ouvi histórias de pessoas que estavam gostando do espiritismo e tal, e quando tiveram contato com essa informação de que o aborto é contra as leis de Deus, tudo... fugiram, não quiseram mais. Por quê? Porque tinham realizado esse ato, feito esse ato,
e se sentiam muito culpadas, muito mal e não queriam mais ter contato com a doutrina que explica isso, porque eu entendo, porque é difícil encarar, mas que fique claro que do mesmo jeito que a gente sabe, através do Espiritismo, sobre os nossos erros, a gente também sabe a solução. A gente também sabe como nos redimir deles. Não é condenação, é apenas explicação e chances. Chances. Não existe inferno, não existe fogo eterno de vai para o inferno e vai ficar lá para sempre, como nós já conversamos. Ok? Então, existe sim a explicação de que o aborto é contra a lei de Deus, não só o aborto, como homicídio, como suicídio e eutanásia, mas também existe, ao mesmo tempo que existe a explicação do erro, também existe a explicação da solução, ok? Então, finalizando aqui com as últimas palavras aqui desse item. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na Terra. A certeza de que ao encurtar sua vida alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque libertar-se de um mal para entrar num outro pior, mais longo e mais terrível. Porque liberta-se de um mal para encontrar outro mais terrível. Que se engana ao acreditar que, por se matar, chegará mais rápido ao céu. E, além de tudo, o suicídio também é um obstáculo para que ele se reúna às pessoas de sua afeição. Então, quando a gente desencarna, existe a chance de a gente encontrar pessoas que foram para o mundo espiritual antes de nós e esperar que outras pessoas cheguem lá, pessoas que ainda estão encarnadas, que nos encontrem quando forem para lá. Quando a gente se suicida, isso é um empecilho a esse encontro, tá? Acaba não acontecendo. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, está contra seus interesses. Então, quando a gente é espírita, a gente sabe que vai dar muito problema e que é mais fácil aguentar a dor que a gente está vivendo aqui do que aguentar a dor depois do suicídio. Que aqui, por mais que pareça muito difícil, é menor do que a dor do suicida. E mais rápida também. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, está contra os seus interesses. É por estas razões que o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu impedir um grande número de suicídios. Pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se os resultados da doutrina materialista e da doutrina espírita, em relação ao suicídio, percebe-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto a do espiritismo o impede, o que é confirmado pela experiência. É isso aí, gente. Hoje eu me estendi um pouco além, porque eu contei experiência pessoal minha, porque a gente entrou em assuntos muito sérios e muito importantes e que precisam de uma explicação um pouco maior, né? Falei de aborto, falei de suicídio, falei de eutanásia, e de experiência pessoal minha. Então isso demora um pouco mais mesmo. Peço desculpas aí por ter me estendido muito. Então vamos finalizar com uma prece, pedindo a Deus que nos ajude a ter discernimento para tanto sabermos como agir, como pensar, o que sentir, direcionar os nossos pensamentos, nossas emoções para aquilo que pode nos ajudar a evoluir espiritualmente. E além disso, que nós tenhamos palavras corretas, palavras de acolhimento, palavras de esclarecimento àqueles que estão ao nosso redor,
para que possamos demonstrar de uma forma suave, de uma forma amorosa, para aqueles que não estão ainda conseguindo enxergar o mundo espiritual, que nós que temos um pouquinho mais de noção, consigamos trazer mais pessoas para esse próximo degrau, e que nós possamos olhar para cima e ver quantos degraus ainda faltam para subir essa escada da evolução espiritual, e possamos ir sempre na direção daqueles que estão no degrau de cima nos chamando, e possamos fazer o mesmo com aqueles que estão junto conosco no degrau, nesse degrau atual da evolução, mostrando o caminho também para aqueles que ainda não subiram nesse degrau. Podemos evoluir muito em direção a Deus, em direção à purificação espiritual. Vamos pedir por todos os suicidas. Vamos fazer aqui uma concentração, uma emanação de vibrações positivas para os espíritos desencarnados pelo suicídio, que possam receber o esclarecimento, que possam se conscientizar, que possam se arrepender, que possam receber um remédio espiritual de paz, de tranquilidade, para que possam aproveitar as novas e infinitas chances que terão, que possam e que queiram aproveitá-las. Vamos pedir também pelas pessoas encarnadas que estão pensando em suicídio. Senhor, que chegue até essas pessoas algum esclarecimento, alguma luz, seja de que forma for, que chegue a eles, Senhor, para que saiam de suas mentes as ideias suicidas, para que possam prolongar suas próprias vidas e não eliminá-las. Para que tenham paz em seus corações e possam encontrar um caminho do bem, da justiça, da verdade, ainda que em gotinhas pequenas diariamente, um remedinho que todo dia vai acalmando o coração. Que assim seja. Um beijo para vocês. Obrigada, Vilma, por estar aqui. Bom dia e fiquem com Deus.